Boa noite. Bom, hoje nós vamos dar mais um passo em direção, que nós estamos fazendo a Bíblia do século XXI. Então, eu acredito não, está programado para a gente fazer hoje, amanhã, na quarta-feira vamos passar esse filme, que seria da agricultura, né? Seria do Monsanto, né? A gente vê o mundo segundo a Monsanto, na quarta-feira. Eu já botei para vocês verem o filme, dá uma espiada aí para a gente poder fazer a resenha, né? Então, hoje nós vamos tratar do volume 2, o mundo, né? Vamos fazer a sua Constituição, né? Amanhã vamos fazer o planos e seus aspectos do mundo espiritual, as presenças e relações. Aí na quarta-feira a gente faz o mundo segundo a Mente Santo, uma resenha. E depois na quinta a gente faz a passagem do mundo material para o mundo espiritual, ou vice-versa, e o progresso populacional que está existindo, né? Então é isso aí. Boa noite, dona Luísa. Dona Luísa está distante hoje. Bom, sua Constituição. Então vamos acertar assim 4 pontos, ou 4 itens, melhor falando, né? Primeiro que a Constituição do mundo espiritual está estruturada em 3 planos. De que forma? Segundo a luz, o calor e o movimento. Então, quanto mais luz, mais calor, mais movimento, né, que aí tem uma capacidade de se movimentar muito grande, nós estamos no plano superior. O intermediário é mais ou menos esse que a gente conhece, e o inferior é aquele que fica até o espírito preso à terra, né? Pouco movimento, escuridão, frio, é o inferno, né? O item 2 seria coabitados por espíritos semelhantes em cada camada. Isso é importante, que lá no mundo espiritual não tem essa moleza daqui, não. Lá é todo mundo, só vive os afins, entendeu? No sentido, no mesmo nível, quase que no mesmo nível espiritual. Aqui não. Aqui tem uma razão de ser, eu vou explicar por quê. O terceiro item nós vamos falar sobre o diferenciado entre Oriente e Ocidente. O mundo espiritual do Oriente é diferente do mundo espiritual do Ocidente. E o último item é transformado, o mundo espiritual é transformado na transição da era da noite para a era do dia. Aí nós vamos falar de várias coisas. Os pontos seriam transição da era da noite para a era do dia, o transformado. Nós vamos ver a nitidez na era do dia, inclusive no mundo material. O paraíso terrestre está se concretizando, o inferno se reduzindo. A verdadeira luz será radiada no mundo espiritual do Ocidente também. Purificações severas, vai haver aquecimento do globo terrestre, a segunda abertura do portal da rocha do céu. Tudo isso aqui vai ser falado hoje, né? Bom, então vamos começar com o primeiro item, que seria estruturado em 3 planos, segundo a intensidade da luz, calor e movimento. Bom, na física clássica, a luz, o calor e o movimento são estudados aonde? Na óptica, a luz, na termologia, o calor, e a mecânica se estudaria o movimento, tá certo? Respectivamente, né? Além disso, é da sua alçada também o som e a eletricidade, né? Que são responsabilidade aqui da acústica e da eletrologia. Na física moderna se estuda o quantum, o átomo, a radioatividade e a relatividade. O que se vai fazer nesse item é tecer algumas considerações sobre a luz, o calor e movimento. Segundo o que? A física materialista? Não. Segundo a física espiritualista. E vamos fazer isso, a luz, calor e movimento, sobre os demais, como o átomo. O átomo já está feito no item, vai estar feito no item 1.2 do volume 3, né, do homem, né, que vai se tratar. A radioatividade e relatividade vai ser tratado no
no número 4, no item 4 desse volume 2. Nós vamos ver isso aqui, mano, volume 2. O quanto é visto no livro e vídeo, que é aquele curso que a gente deu de Física Moderna e Ciência Espiritualista. Tudo bem? Então, demos uma apanhada assim. É muito importante que não julguemos as condições espirituais das pessoas baseados na sua atual experiência física. Uma pessoa com muitas purificações pode ter uma missão muito maior que as outras que aparentam ter menos desafios, porque a purificação nos faz ficar fortes e também capaz de dar exemplos. O Sama teve tanto problema de saúde que ele foi capaz, então, de dar muitos exemplos nesse sentido. Entendeu? E também o espírito é o famoso, né, escaldante lá, botar aquele no fogo, né, o ferro fervendo, né, bota no fogo e aí vai batendo com a bigorna, aí vai... Quer dizer, então, essas coisas que a gente tem na vida, dessas purificações, dessas crises, é importante, são os nós do bambu, né? Sobre luz, calor e movimento, vou falar um pouco aqui o seguinte: é costume se associar o quê? A luz é associada com a mente, quer dizer, luz, sabedoria, razão. A luz, sabedoria, razão está associada com a mente. Tudo bem? Agora, já o coração é com calor, amor e sentimento. E o estômago é o movimento, a força e a vontade. Basta lembrar da casa de força, do Pilates, quando se estuda, é o centro do movimento, está aqui no estômago, tá certo? Bom, o espírito, o elemento fogo, né, ele movimenta-se verticalmente. O ar, elemento água, corre horizontalmente. Por isso, no caso do frasco do gargalo curvo, né, o vidro atrapalha o elemento fogo, que sobe e desce verticalmente. Se ele está curvo, como é que ele vai fazer? Ficar batendo, né? O meio mais simples de se entender essa teoria é observar que quando a pessoa se deita, sente frio. E quando está sentado em pé, fica aquecido. Tá? Ele fala assim: continuam idênticos às existentes no mundo, porque a pessoa faz uma pergunta assim: no mundo espiritual, como são os batimentos cardíacos e a respiração? No mundo espiritual, ele fala: continua idêntico aos existentes no mundo material. Idêntico. Ocorre de maneira idêntica a dos seres humanos. Caso contrário, não se trataria de um espírito vivo. Não haveria a vida do espírito. O espírito do coração, isto é, o coração espiritual, continua captando o espírito do fogo. Sabe, então, que no mundo espiritual, árvores, pedras, rios e montanhas, tudo respira, inclusive em sentido mais amplo. A pulsação e a respiração também se encontram presentes no Sol, na Lua e no globo terrestre. Assim, as manhãs e as noites resultam da pulsação do Sol, enquanto que as mudanças de estação, olha só, as manhãs e as noites resultam da pulsação do Sol, enquanto que as mudanças de estação, que é primavera, verão, outono e inverno, que ocorrem no decorrer de um ano, corresponde à própria respiração do globo terrestre. Tá? Muita gente às vezes fica pensando, mas como é que pode, né? Não sei o quê. Nós não vamos falar aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Porque que o espírito da Terra, ele se expande de uma tal maneira e ele corre para o norte ou para o sul. Daí que vai dar o verão, vai dar o inverno. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Assim, tendo esse princípio como base, é fácil compreender a constituição do corpo humano. Entretanto, até agora só se sabia que os pulmões absorviam o ar e que o estômago absorvia os alimentos. Não se tinha a menor ideia de que o coração absorvia o elemento fogo. A razão por que isto acontecia é que foi mencionado no item anterior, ou seja, tanto o ar como os alimentos podem ser apreendidos pela ciência,
Mas isso era impossível só com relação à função do coração. Isso acontecia em virtude de se considerar que o mundo espiritual não existia. Como ele não podia ser apreendido através de máquinas, era, portanto, justificável. Como já foi dito em poucas palavras, a ciência só sabia da existência de dois elementos, desconhecendo totalmente o primeiro. Entretanto, este que ele desconhecia é o mais importante que os outros dois. Sem essa compreensão, não poderá surgir uma medicina perfeita. Não é preciso salientar que os conceitos científicos até hoje eram deficientes. Isso é importantíssimo. Porque se para a cura você precisa do elemento fogo, que é uma coisa do mundo espiritual, então como é que você quer tratar só apenas com coisas materiais? É complicado. Você tira os alimentos, põe as vitaminas, daqui a pouco você põe os remédios, não é isso? É complicado. Bom, o item 2 seria o coabitados por espíritos semelhantes em cada camada. Vivemos no mundo material, onde bem e mal se encontram misturados. Hein? Lá no mundo espiritual não é tanto assim, não. Também somos obrigados a conviver junto a pessoas com alguma das quais simpatizamos e com outras não. Justamente aquelas com as quais não temos a menor afinidade. Todos estão juntos, mesclados uns aos outros, né? É uma favela danada aqui no mundo material. Portanto, independentemente de vontade própria, a vivência aqui no mundo terreno provoca naturalmente a lapidação da nossa alma. Valendo-se do mal como instrumento, o esmeril a que me referi. Ficamos irritados, desesperados, reclamamos da sorte, mas não tem jeito. Vivemos todos de modo idêntico. Contudo, isso não se dá da mesma forma no mundo espiritual. Porque lá cada espírito tem seu nível particular, de acordo com a própria faixa vibratória, o que em decorrência leva ao contato com outros espíritos de vibração e modo de pensar idênticos, assim como se fossem todos irmãos. O convívio se dá entre espíritos que se assemelham, não havendo a existência de atrito entre eles. Espíritos jamais elevados não se misturam com outros de nível inferior. Os bons não têm contato com os ruins. É positivo com positivo, negativo com negativo. Esta é a configuração do mundo espiritual. Dessa forma, o que precisamos entender é que justamente por se diferenciar do mundo espiritual, o mundo material leva-nos à vantagem de poder lapidar a nossa alma. Então, de posse dessa verdade, é melhor ficarmos conformados com isso, apenas levando a vida adiante. Quando alguém nos prejudicar, nos causar sofrimento, devemos mais agradecer a essa pessoa por estar servindo tão bem de instrumento para a lapidação da nossa alma, por estar aparando todas as arestas nela existentes para torná-la devidamente facetada em decorrência mais brilhante. Tal compreensão é de importância fundamental, pois caso contrário, ou seja, ao nos isolarmos do mundo na tentativa de minorar nossos sofrimentos, vamos acabar ficando mais infelizes ainda do que já estávamos antes. Não haverá aprimoramento, muito menos crescimento espiritual, o que vai nos levar a permanecer absolutamente na mesma. Foi por isso que Deus criou dois mundos bem distintos, o espiritual e o material. Segundo menção, o mundo espiritual invisível para nós totaliza 180 níveis, que se encontram subdivididos em camadas que não se interagem entre si. Por sua vez, de modo inverso, o mundo material foi criado justamente com o intuito de que o convívio obrigatório entre seres diferentes produzisse paulatinamente o atrito necessário ao polimento, ao aprimoramento da alma, retirando sempre um pouco mais da própria casca. Tudo bem? Então já demos 2 itens, são 4. O terceiro, que é diferenciado no mundo espiritual entre o Ocidente e o Oriente. Meixo Sama chama a atenção, em 1949,
Inegavelmente, há alguns aspectos diferentes entre o mundo espiritual do Ocidente e do Japão. Pretendo, posteriormente, através de diversos exemplos, explicar os fenômenos de um e de outro. Ele já havia reparado em 1947, quando escreveu assim, há 2 anos antes. Entretanto, desejo chamar a atenção para um fato. O mundo espiritual do Oriente é mais verticalizado que o do Ocidente. E o mundo espiritual do Japão é o que se apresenta mais vertical. Por isso que essa loucura aí, quando eles começam com aquele negócio de ordem demais, estrita, vem do superior, diretriz, aquela porrinhação toda, né? Para nós, ocidental. Por isso é que a sociedade japonesa é particularmente constituída de muitos níveis hierárquicos. E a sociedade ocidental menos hierarquizada, mais propensa à igualdade. O objeto de minhas pesquisas foi o mundo espiritual do Japão. Espero que não esqueçam esse fator ao lerem as minhas palavras. Isso é importantíssimo. Às vezes você lê assim o ensinamento dele, está esquecendo disso e diz, pô, isso é impossível. É, claro. No ensinamento chamado, foi escrito em 25 de agosto de 1949, o ensinamento chama assim, as almas ancestrais e a preparação para a vida após a morte. O mundo espiritual ocidental é plano, limitado à matéria e à semimatéria, que é o ar. E o oriental, tridimensional, que é a forma de pirâmide, inclui o espírito. No mundo espiritual nipônico existem várias divindades, bem como templos de pequeno, médio e grande porte, de categorias inferior, médio e superior. Entre eles há o templo onde são cultuados os espíritos da família imperial, os templos das províncias, cidades e aldeias. Por essa classificação, percebe-se que no mundo espiritual nipônico é hierarquizado. Por outro lado, o mundo espiritual ocidental é constituído apenas do quê? Do cristianismo, praticamente. Daí a razão do primeiro ser vertical, o japonês, né? Vertical e politeísta. Né? E o segundo horizontal, que somos nós, e monoteísta. Menção a dizer que no Ocidente não é necessário haver oratório para antepassado. Olha só, vou repetir. Menção a dizer que no Ocidente não é necessário haver oratório para antepassado nas residências, já que esse não é um costume ocidental. E justamente por isso é que o nosso templo edificou um santuário específico, que é o Soreissashi. Né? Independente, localizado ao lado da nave, lembra? Um oratório onde pudesse ser prestado homenagem aos antepassados de membros e frequentadores. O ideal mesmo seria que fizéssemos orações diárias em homenagem a nossos antepassados. O ideal, hein? Isso que a gente faz aqui, ó. Lá, tá vendo? Diário. Esse é o ideal. Mas, por ser difícil colocar isso em prática, para alguns, como nem eu, não é difícil assim. Tanto, né? E por falta de tempo, ou mesmo de hábito, realizamos todo mês celebração em homenagem ao antepassado e substituição das orações diárias que poderíamos fazer em casa. Tá certo? Só que, por outro lado, essa tradição ocidental de se cultuar a Deus no lugar de se prestar homenagens aos antepassados é também bastante correta, já que o mais importante mesmo é orar a Deus, pedindo que olhe pelos nossos antepassados. Quando nós inclinamos excessivamente quanto ao aspecto de nós mesmos orarmos para antepassados, podemos acabar nos esquecendo de Deus e de Meixo Sama. Né? O último ponto, né? Que é o transformado na transição da era da noite para a era do dia. Sobre a questão da transição da era da noite para a era do dia, que é um pouquinho grande, só vou ler o seguinte. O interlocutor fez uma pergunta. Por que o verão é o oposto do inverno nos hemisférios norte e sul? Além disso, porque a área perto do Equador é sempre quente? Pergunta imediata, qualquer criança fala isso, né? Quer dizer, mais ou menos. Né? O Equador sempre quente, e quando num polo norte, pro lado do norte, aliás, foi inverno, lá do sul é verão. E o contrário, vice-versa. Né? A Meixama respondeu assim, o espírito da Terra
ele move-se para cima e para baixo, ou seja, para o norte e para o sul. Essa ideia de cima e embaixo, não é assim? Cima e embaixo. Isso significa que primeiro se move em direção ao norte e depois para o sul. O espírito da Terra é mais forte no Equador. Então, quando o espírito se move para o norte, no hemisfério norte, ocorre o verão. Quando se desloca para o sul, no hemisfério sul, ocorre o verão ali. Tá certo? Bom, estou passando aqui bastante folhas. Muita coisa minha, realmente. Estou passando, hein? Tem até aquela figura, essa figura aqui, isso é importante também, isso aqui, muito importante isso. Eu fiz isso aí do mundo espiritual, deixa eu botar para cá assim. As pessoas que puderem, tá vendo lá o sol no centro. Primeiro triângulo é mundo material, segundo é mundo espiritual, terceiro é mundo divino, tá vendo? Aí mostra aí várias coisas, isso é importante, mas se for dar isso tudo aqui, está roubado. Né? Bom, o transformado, sobre a transição eu falei aquilo, sobre o transformado eu diria o seguinte: entre as transformações se tem nitidez na era do dia, inclusive no mundo material. Quer dizer, essa transição da era da noite ocorre, essa transformação ocorre, então, uma nitidez na era do dia, fica mais nítido. O paraíso terrestre fica se concretizando e o inferno se reduzindo. A verdadeira luz será radiada no mundo espiritual do Ocidente também. Purificações severas, aquecimento do globo terrestre e a segunda abertura do portal de rocha do sol. Vamos ver a natureza na era do dia, inclusive no mundo material? Olha só. O ministro perguntou ao mestição: dizem que na era da noite o mundo espiritual estava separado em 3 camadas. Na era da noite já. O mundo espiritual lá estava em céu, purgatório e o inferno. Purgatório, todo mundo sabe, é praticamente assim, onde está o mundo material, o planeta Terra, tá certo? Então, o mundo espiritual do planeta Terra é mais ou menos, a grosso modo, quer dizer, tem alguns que podem estar no céu, outros estão no inferno, mas a grosso modo ali está o purgatório, né? Onde que as pessoas vão purgar seus karmas, várias outras coisas. Vamos ver a nitidez na era da noite, inclusive no mundo espiritual. Então ele faz a pergunta assim: eu gostaria de saber como se dará isso no mundo de Miroku. Quer dizer, o mundo de Miroku é o mundo divino na Terra. E o inferno do mundo espiritual continuará a existir? Então o Meshama fala assim: mesmo com a chegada do mundo de Miroku, né, o mundo divino, né, onde que a luz sai de lá do mundo divino, luz e calor lá de cima, chamar de cima para você ter uma ideia, né? Assim, ele sai. Quando ele sai, ele vai descendo, vai passando por várias camadas do mundo divino até começar a entrar no mundo espiritual. Aí a luz vai ficando mais fraca, tá certo? Mas continua sendo aquela mesma luz lá de cima com a intensidade menor, vai até bater no mundo material, tá certo? Essa que é a jogada, né? Bom, então vai iluminando e aquecendo a Terra, desde lá de cima, vai chegando na Terra com menor força. Mas à medida em que o mundo espiritual vai entrando na era do dia, então é mais luz que vai sendo mandado, mais calor, entendeu? Aí chega na Terra, muito mais calor, muito mais, porque o elemento fogo está mais presente, então a purificação vem, né? Então vai ficar o quê? Mesmo que, assim, o mundo material da Terra, né? A parte superior, a parte intermediária, a parte inferior, né? O inferno, né? O que você vê, então? A luz vem lá de cima, então a parte superior do planeta Terra recebe um pouco mais de luz. O purgatório recebe um pouco menos, e o inferno vai diminuindo. Por que razão? Porque vai tendo mais luz e calor.
Inferno é um lugar frio, né? Sem luz, certo? Pouca luz. Bom, então, por outro lado, o reino do céu se tornará maior por causa de tal intensificação. A área divina vai até o plano inferior do mundo material e parte do plano inferior do mundo espiritual. Então, ele vai até lá embaixo um pouco. Também todas as boas ações praticadas serão imediatamente agraciadas. E da mesma forma, quaisquer atos malignos sofrerão consequências infalíveis. Uma das coisas logo que você vai ver, quando tem mais luz, o que vai acontecer? Transparência. Então o cara comete crimes de forma variada, corrupção, não sei o quê, mostra logo, entendeu? Vai cada vez mostrando. Você vê que o pessoal diz, mas por que agora está se descobrindo tanto, né, tanta coisa, tanta corrupção? Tá, a punição é que não está tão grande ainda, mas já está um pouco, hein? Muita gente está sendo punida. Mas em transparência, todo mundo já sabe. Por exemplo, o Lula está solto, mas todo mundo sabe que ele é um criminoso. Ninguém tem dúvida, a não ser os petistas que é maluco. Né? Bom, por outro lado, vai se tornar mais fácil a cura pelo jorei, pois o poder purificador vem aumentando progressivamente no mundo espiritual. E essa é uma coisa, as pessoas têm que ficar mais atentas, quer dizer, vai cuidar com o jorei, então entra no jorei, firme, né? Atualmente, até mesmo os membros já conseguem canalizar um jorei igual ao que o mexicano administrava, 20 anos atrás ou mais agora. Mas, ao contrário disso, a cada ano os remédios surtirão menos efeito. Não adianta congelar. Aí o ministro faz a pergunta, como ficará a relação entre o mundo espiritual e o mundo material na era do dia? A relação. Ele falou assim, naturalmente vai haver a existência de ambos, mas permanecerão bem próximos um do outro, no sentido de, na existência da identificação, o movimento da passagem do mundo espiritual para o mundo material se tornar mais rápido. Agora se nota nos planos certa diferença de tempo entre os mesmos acontecimentos que ocorrem nesses dois. Quer dizer, era muito difícil. Lá no mundo espiritual, tudo era para chegar no mundo material era mais lento. Agora é mais rápido. Entendeu? Por isso que a transferência das coisas é imediata. Se lá no mundo espiritual todo mundo está vendo, aqui no mundo material não está vendo, agora vai começar a ver. Né? Bom, atualmente tudo que acontece no mundo espiritual ainda demora um pouco a se refletir no mundo material, mas na era do dia, os fatos ocorrerão ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo nesses dois mundos. Aí, pô, vai ser fogo. Às vezes eu até chego a me antecipar ao realizar alguma das minhas tarefas missionárias, antes mesmo delas ocorrerem no mundo espiritual. Aí está complicando cada vez mais. A agilidade mesmo de ver, de agir, é um movimento muito grande, com grande velocidade, e aí fica complicado. Aí fala assim, mas quando me antecipo demais, se antecipa demais, Deus me ordena a dar uma paradinha, para que alguns acontecimentos concretizem primeiro no plano invisível. Daqui a pouco está acontecendo um material, na minha arte, deixa. Daqui a pouco vamos exagerar, daqui a pouco o mundo material é que precede o mundo espiritual, não é possível. Assim, as pessoas estão se tornando cada vez mais sensíveis à relação causal entre o seu pensamento com o seu comportamento e o sofrimento que pode advir dessa relação. De agora em diante, tornar-se-á cada vez mais difícil desafiar a vontade de Deus e as leis espirituais, mesmo para atingir ganhos e resultados imediatos transitórios, à medida que a noite se transforma em dia. Tornar-se-á praticamente impossível para qualquer, não é pessoa não, para qualquer nação conseguir seu domínio territorial ou outras ambições através de guerra ou invasão. Meios injustos ou exploradores serão cada vez menos lucrativos aqueles que procurarem acumular riquezas. Qualquer tentativa para satisfazer os desejos de uma pessoa às custas dos interesses de outras provar-se-á infrutífera. Então, que venha rápido isso aí. Quando começar a acontecer isso, você vai ver só. Vou dizer mais coisa aqui na questão do método, isso aí.
Métodos artificiais que contrariam as leis espirituais da natureza tornar-se-ão absolutamente inúteis em todos os setores do esforço humano. Em tudo e por tudo, o poder purificador mais forte do reino espiritual nos impedirá de cometer mais ações à medida que a era do dia fosse aproximando. Em seguida, condições que conduzam a arrependimentos prevalecerão neste mundo. Na era do dia, o mal será revelado instantaneamente. O interlocutor pergunta assim: quando a era do dia chegar, todo sofrimento deve desaparecer? O mal deve desaparecer também? Então as pessoas que pensam e fazem coisas más não poderão viver? Isso está correto? Mesmo a sua compreensão está errada. Quando a era do dia chegar, o mal não desaparecerá, mas será revelado instantaneamente. Até agora demorava para que uma ação maligna fosse revelada. Mesmo quando uma pessoa faz algo errado, pode não ser revelado por 20 ou 30 anos. Devido a isso, muitas pessoas pensam que devemos trapacear para ter sucesso. Na era do dia, haverá resultados imediatos, purificações por ações malvadas e recompensas por boas ações. Aí o ministro faz a pergunta para ele: mas na era do dia, o inferno e os sofrimentos diminuirão? Desaparecerá então lei de causa e efeito, ou simplesmente as pessoas ignorantes que pensam e agem mal é que não terão permissão para viver? Meus, a característica mais evidente da era do dia consiste na descoberta imediata de práticas de atos maldosos. Mas até aqui houve necessidade de certo tempo para que o mal viesse à tona. No entanto, a partir de agora, tudo será muito rápido. Daí a razão de muitas pessoas até já estarem desistindo de praticar maldades, por acharem que nada vai adiantar deter-se nelas. E da mesma forma, a evidência da prática de boas ações também vai ficar mais acelerada. Portanto, os efeitos imediatos vão determinar o desaparecimento progressivo do mal e a prática cada vez maior do bem. A partir de agora, posições estáveis de sucesso, isso aqui é importante, a partir de agora, posições estáveis de sucesso serão alcançadas naturalmente, sempre de acordo com a vontade de Deus, somada aos desejos humanos. E não haverá mais necessidade, tal como ocorria na era da noite, do emprego excessivo de esforços para vencer na vida, pois tudo isso será uma consequência natural resultante da maneira de se conduzir a arte de viver. O mesmo será válido em relação à saúde. Caso haja apego excessivo à vida, daí não será de nada será plenamente satisfatório. Errado, portanto, tentar-se a obtenção de sucesso pela própria força de vontade. Se esse fosse o caminho certo, o mundo atual seria então maravilhoso, mas a realidade é outra. E por isso torna-se tão necessário o ser humano mudar a sua maneira de agir. Percebeu isso? Não precisa se esforçar muito, não, tem que fazer não sei o que, não. Está agindo certinho, está servindo a obra divina, você vai ter isso. Só o paraíso terrestre está se concretizando, o inferno se reduzindo. Aí uma pergunta: à medida que o mundo da noite se for transformando no dia, qual será o aspecto do inferno do mundo material? Isso será totalmente diferente. Por algum tempo, a ação purificadora irá se intensificar. Por isso, de uma forma ou de outra, aqueles que não foram capazes de se arrepender ficarão presos em alguma área. E os que se arrependerem serão resgatados. Será algo medonho. Com os seres viventes ocorrerá o mesmo. Aqueles que fizerem coisas erradas passarão por purificações extremamente severas. Mas, por outro lado, poderão se salvar rapidamente. Depende de se arrepender. Certo? Outra pergunta que fizeram foi o seguinte: se o paraíso terrestre se concretizar, o inferno do mundo espiritual, são as camadas entre 0 e 60 do mundo espiritual, irá desaparecer?
Porque no mundo espiritual tudo é dividido em 180, né? Agora, para explicar isso, tem que pegar lá. Mas vamos lá devagar, vamos tentar ver se eu explico. Vou começar com o mundo divino, fica muito difícil. Vamos começar com o mundo espiritual. O mundo espiritual, 180, tá certo? Camada. Do 0 ao 160 é o inferno. Do 60 ao 120 é um purgatório. É aí que está o planeta Terra. E de 120 a 180, aí está o paraíso. Então, os que vivem aqui, todos nós aqui somos espíritos, né? Somos espíritos incorporando em um corpo, né? Encarnando um corpo. Então, nosso nível espiritual geralmente está entre 60 e 120 do mundo espiritual. Está claro, por exemplo? Agora, é claro, você lá no mundo material, você também divide ele em três. Então, tem o inferno, tem o purgatório e tem o céu, tá certo? Em relação ao mundo espiritual, aí a divisão é pegar entre 160 e 120 e dividir em três. Tá certo? Então, seria 20, 20, 20, não é isso? Então, de 60 a 80 seria o inferno, quer dizer, no mundo material, 60 ou 0 a 20, se for calcular assim, seria o 60 ao 100, né? E você vai fazendo essa conta, entendeu? E o mundo divino, não, aí seria outra conta lá. Vamos deixar isso um pouco em paz aí, porque você teria que ficar falando muito assim. Mas o interessante é que ele diz assim, ó, o inferno ainda existe, mas futuramente irá acabar, pouco a pouco ficará menor. Coisas como castigo serão abolidas. O castigo maior serão os serviços forçados. Gradativamente o inferno se reduzirá a umas 8 ou 9 camadas. Olha só. As camadas inferiores vão desaparecer. Ficará apenas de 51 a 52 do mundo espiritual. É o que restará. Tá? Como ficarão os mundos espiritual e material na era de Miroku? Mundo espiritual e material. O inferno diminuirá de tamanho e as penas serão mais leves. A guarda infernal ficará desempregada. Com relação ao mundo material, nas indústrias farmacêuticas e de agrotóxicos também não haverá trabalho. Os últimos a perder o emprego, sabe quem serão? Os religiosos. Também não vai precisar. Purificações severas. Vamos lá. O que acontecerá quando o mundo espiritual se tornar claro? Vejamos o homem. Nele, entre a matéria e o espírito, existe a água, né? Que corresponde ao ar. Ele existe em grande quantidade no corpo humano. Assim, o homem apresenta uma constituição tripla. Dela faz parte o espírito, a que também se poderia chamar alma. O espírito está subordinado ao mundo espiritual. Tornando-se claro esse mundo, aqueles cujo espírito não corresponder a essa claridade terão de ter as suas máculas removidas, tá certo? Não significa que elas serão arrancadas, mas ocorrerá naturalmente a purificação para limpar o que está sujo. À medida que o mundo espiritual vai clareando, as pessoas possuidoras de máculas no espírito passam por uma limpeza, que é o quê? O sofrimento. O princípio da doença obedece a essa explicação. Através dela pode-se compreender perfeitamente o que é a doença. A Emerson fala, como eu estava falando há pouco, as máculas do espírito irão sendo eliminadas para ele corresponder à claridade do mundo espiritual. Se isso terminar numa simples doença, está tudo bem. Mas pode acontecer que a pessoa fique gravemente enferma e acabe falecendo. A doença chega aos poucos. E por isso é que se chama doença. Se vier de uma vez, a pessoa morre. Juízo final é isso. Como clarear do mundo espiritual, a transformação pode ocorrer repentinamente, e aí as criaturas não resistiriam. Haveria mortos em massas,
Deus quer evitá-las e por isso manda avisos hoje. Avisos. É vontade de Deus que a humanidade seja avisada para que ela se salve. E ele me incumbiu, ele me chama, disse, Deus me incumbiu dessa tarefa. Estou, portanto, avisando. Como as doenças constituem basicamente o maior processo de eliminação das máculas, né? Acontecerão problemas gravíssimos. Os médicos não vão saber diagnosticar a causa. Isso é o que mais está acontecendo. Hoje mesmo tive notícia, duas notícias, né? É assim. 2 médicos põem para fazer o diagnóstico, cara, geralmente não bate um com o outro. Pode fazer exame, fazer não sei o quê, cada um até manda fazer um exame diferente. Tá um problema que só vê quem quer prestar atenção. Portanto, em consequência dessas grandes purificações, toda a humanidade passará por um período de horror indescritível, com uma quantidade inumerável de vítimas. A Meixo Sama coube, como propulsor dessa fase final do plano de Deus, alertar pela última vez a humanidade. Quem não quiser ouvir essa advertência estará automaticamente escolhendo a autodestruição, porque, para arrependimento do último instante, não haverá tempo. Será tarde demais. Sobre a questão do aquecimento do globo terrestre, vou falar mais uma vez o que o Meixo Sama diz, né? Porque já naquela época, Meixo Sama chamava atenção sobre essa questão. Dizia assim, não. Há muito tempo venho alertando para essa realidade. O mundo, durante milhares de anos, esteve mergulhado na era da noite, que é fria e governada pelo espírito da lua. Agora começou a mudar para a era do dia, regido pelo espírito do sol, e por isso bem mais quente. De fato, esse aquecimento aconteceu primeiro no plano espiritual, mas atualmente está afetando de modo bastante sensível a parte física. Olha o que ele fala, naquela época. Recentemente, o Jornal dos Estados Unidos noticiou que o Royal Instituto Geográfico da Dinamarca publicou um estudo segundo o qual o calor da Terra aumenta pouco a pouco em consequência da radiação solar, que são aquelas manchas solares, que é o espírito do Sol, parte espiritual. Também no Chile, um cientista constatou que a intensidade do raio solar está permitindo o aquecimento paulatino do globo terrestre. Na Suécia, outro estudioso, baseando-se em observações efetuadas em várias partes do mundo, afirma poder comprovar que o planeta está ficando cada vez mais quente. Pensa isso. Está pensando? Você imagina aí, 70, 80 anos atrás. Agora que o pessoal está vendo que ou a intervenção do homem não é esse negócio assim. Sobre a segunda abertura do portal da Rocha do Céu, nós já fizemos até um vídeo, lembra? Nós já comentamos sobre isso. Eu vou repetir, que talvez seja bom, né, para a pessoa lembrar isso aí. Né? Ó, e aí nós encerramos. Já está em 45 minutos, 50 talvez. Ó. Isso significa que numa época bem antiga, mais de 2.000 anos antes de Cristo, isto é, há 3.000 anos atrás, pelo menos, na última era do dia, aconteceu um fato como este no mundo, que veio o quê? O Kunitoko no Tachi no Mikoto, na última era do dia. Nessa oportunidade, pela minha manifestação, agora nós estamos falando dele, né? Esta será a segunda abertura do portal da Rocha, porque a primeira foi lá com o Kunitoko no Tachi no Mikoto. Não é que a segunda não seja com ele, esse que é o problema, tá? Mas começa a ganhar outros nomes, aí ganha Meixo Sama, ganha, entendeu? Mas daqui a pouco confunde com o Mokichi Okada, esse rolo todo. Mas isso dá para saber uma coisa da outra, né? Então, em suma, significa que se tornar o mundo do dia de novo. Quer dizer, na última era do dia, pof, teve Kunitoko no Tachi no Mikoto. Nessa agora, próxima era do dia, vai ter o quê? O mesmo Kunitoko no Tachi no Mikoto. É como se aquele não tivesse dado certo por alguma razão. Tá? Bom, pro anseio, né?
Porque no fundo não é não ter dado certo, mas é o plano divino, né? Tem um plano, agora que é a hora. Né? Não obtendo bons resultados no que foi feito pela primeira vez, realiza-se novamente e isso toma o aspecto da segunda vez. Comigo isso também tem acontecido constantemente. Posso dizer que quase não há exceção. Ultimamente, o mundo espiritual, falando, né, ele vem passando por grandes transformações. Ou seja, todos os espíritos, deuses e santos que estão no mundo espiritual, pouco a pouco vêm tomando conhecimento da Igreja Messiânica Mundial e agora estão demonstrando desejo de nos ajudar, pois eles sabem que precisam de qualquer maneira de se purificar. E os santos também, né? Quando se fala em Deus e santos, tem-se logo uma imagem de pessoas puras. Mas, na verdade, não é nada disso. Hein? Os deuses santos também cometeram e acumularam muitos pecados. Só que existe uma diferença entre eles e as pessoas comuns. Quando eles cometeram os pecados, não tinham como fundamento o mal, e sim o bem. Eles queriam fazer o bem, mas estavam usando uma coisa que estava errada. Já o homem não, às vezes ele quer fazer o mal mesmo, entendeu? Então, quando eles cometeram os pecados, não tinham como fundamento o mal, sim o bem. Entretanto, como eles não tinham plena consciência das coisas, acabaram errando. Dessa maneira, o grande pecado dos deuses e santos foi que achavam que estavam praticando coisas boas, mas na verdade eram coisas ruins. Assim, eles vieram pedir perdão pelos seus erros e querem, de qualquer maneira, trabalhar pela obra da Igreja Messiânica Mundial. Esse sentimento está tomando grande vulto no mundo espiritual. Assim, eles ele continuando, sempre tem colocado em minhas poesias a seguinte frase: é preciso salvar os deuses e santos. E agora chegou o momento deles serem salvos. Isso é uma coisa lógica, pois como os deuses e santos são a base, né? As pessoas acreditam neles, seguem eles, então ele é a base. Então, se eles não forem salvos, as pessoas que acreditam nele também não serão. Como eles não tinham conhecimento de toda a verdade, acabavam dando explicações erradas e passando para as pessoas ensinamentos errados. Tanto a Bíblia como as sutras búdicas possuem vários pontos errados. Por causa disso, por mais que se faça pesquisa, não se consegue entender a verdade, não alcançando assim a iluminação. Por conseguinte, as pessoas não sabiam da verdade. A civilização caminhou por caminhos errados, fazendo então a humanidade sofrer. Um exemplo disso é que o fato da medicina adotar fundamentos totalmente fora da verdade, fazendo as pessoas sofrerem com as doenças, fazendo elas morrerem prematuramente, tudo isso foi motivado pelo fato de eles não conhecerem toda a verdade. Naquela época, não saber a verdade fazia parte do plano divino. Só que agora chegou o momento em que é preciso saber toda a verdade, construindo verdadeira civilização, que também faz parte agora do plano divino. Assim, se tudo correr de acordo com o plano divino, não demorará muito para toda a humanidade ser agraciada com a verdadeira felicidade. Essa é a missão de quem? Da Igreja Messiânica Mundial. Entendeu? É isto aí. Vamos às possíveis perguntas ou qualquer outra coisa equivalente que seja parecido, comentário qualquer, né? Dona Luísa, a senhora que está lá do outro lado, gosta de fazer perguntinha, como é que é? Dona Jussara também é boa de pergunta. Tem aí, Kika Araújo, Rosângela Costa, Maria Aldeus Ângela, Fernandes Galera, Emanuel Dias, Valdemir Cordeiro. Ô, dona Valdemir, tudo bem aí? Laísa Guimarães, Janaína Gon, Fernando
Vídeo aqui, Lisboa, o Fernando, vai por aí fora. Se baixar aqui, ainda vai ter mais gente aqui. Lúcia Murphy, Yoshi, Yasui, Jane Vital, Sujihara, Carlos Correia, e vai por aí fora. Ednei. Tudo bem? Então, é só aguardar que amanhã a gente vai fazer sobre os planos e seus aspectos. Vamos dar 2 capítulos, né? E depois, sem ser na quarta, para quem está desavisado aí, veja que eu botei o filme da Monsanto aí para vocês, O Mundo Segundo a Monsanto. É sobre a agricultura. Você vê isso, vai ser na quarta-feira. Quer dizer, quarta-feira que a gente vai fazer a resenha e a gente conversa sobre o assunto, mas vocês veem o filme antes, tá certo? Eu já botei hoje. Então, quer dizer, amanhã a gente dá dois capítulos, que é sobre o plano e seus aspectos, né? O plano e seus aspectos, o plano no mundo material, os seus aspectos lá desse plano. E as presenças e relações que existem lá no mundo espiritual. E depois, na quinta-feira, a gente acaba fazendo dois capítulos, que é a passagem do mundo espiritual para o mundo material e vice-versa, e o progresso populacional por lá, tá certo? Então, no plano dos seus aspectos, nós vamos ver cerca de 3 itens apenas, que no plano dos seus aspectos é o céu, o purgatório e o inferno, tá certo? Só que no inferno eu vou, talvez analise alguns pontos, porque no inferno tem montanhas de agulha, tem lá lagoa de sangue, região dos famintos, infernos animalescos, vai por aí, né? Na presença e relações, nós vamos ter 3 pontos também. Presença e relações, vamos falar sobre o corpo espiritual, vamos falar sobre os elos espirituais que existem, né? Essas presenças e relações que existem, e vamos ver as conexões em desatável com os antepassados, tá certo? Então vai ser isso na próxima vez, que vai ser amanhã. Tá claro? Então, se nada mais temos a fomentar, agradeço pela presença e vamos em frente. Bem, obrigado. Aí, dona Luísa, volta para casa, pô. Cai não, pô. Aí, fora aí.